comum eu ouvir as pessoas perguntando: você gosta dos russos? Você já leu os russos, né? E parece que todo mundo sabe exatamente a que russos essa pessoa está se referindo. É verdade. Por quê? Porque quando a gente se refere a essa... Foi uma fase da literatura russa, né? Então são poucos escritores russos que fizeram a fama da literatura russa. São escritores muito importantes. E que escritores são esses? São os escritores da chamada Era de Ouro ou Era Dourada, né? A literatura russa é dividida em eras e essa é a Era Dourada. A Era Dourada, ela começa com o poeta Pushkin, mas também vai contar com os grandes nomes que são o Tolstói, o Dostoiévski e o Gogol. Há outros escritores? Claro que sim. Um dia eu vou fazer um post sobre a Era Dourada da literatura russa e aí nós vamos falar de forma um pouco mais abrangente. Mas esses são os mais importantes e são os mais conhecidos. A Era Dourada da literatura russa, ela dura cerca de 80 anos, mais ou menos, né? Ela vai ser marcada pela introdução do romantismo na literatura, né? Feita pelo poeta Pushkin, né? Mas ela vai chegar também ao realismo, não é só uma corrente, um gênero, né? E vai chegar no realismo com um conto de Gogol chamado O Capote, que eu também vou falar em outro post, porque este conto é muito importante. Esse conto, além de inaugurar o realismo na literatura russa, né, ele vai ser seguido por outros escritores, esse realismo, né? O Dostoiévski chegou a dizer: somos todos filhos de O Capote de Gogol. Bom, anos depois dessa Era Dourada, com a formação da União Soviética e o estabelecimento do comunismo, a literatura russa teve um declínio. Por quê? Porque em todo regime autoritário a literatura era censurada, né? Os escritores pararam de escrever? Não, claro que não, mas mudou muito, né? Não podia escrever qualquer coisa, né? E aí, com o fim da União Soviética, a gente consegue observar um renascimento na literatura daquele país, né? Com excelentes escritores contemporâneos, como a ganhadora do Prêmio Nobel de 2005, que é a Svetlana Alexievich. Espero estar falando corretamente, eu não falo russo. Aqui no canal, nós já falamos do grande livro de Dostoiévski, né, um dos grandes, que é Crime e Castigo. Se você ainda não viu, eu recomendo que você vá lá para você começar a entender como que esses escritores da Era Dourada escreviam. Hoje eu quero falar da obra máxima de Gogol, né, de Nikolai Gogol, que é o livro Almas Mortas. E por que eu estou falando para você escutar o post lá de Crime e Castigo? Porque precisa entender que, apesar deles fazerem parte da mesma Era Dourada, a escrita de Gogol ela é muito diferente da de Dostoiévski. O Dostoiévski, ele tem uma escrita mais densa, ele é mais introspectivo, enquanto que o Gogol, ele é mais sarcástico, ele é mais irônico, ele usa de uma ferramenta interessante, né, que ele conversa o tempo todo com o leitor. O narrador do Gogol conversa o tempo todo com o leitor. Dostoiévski queria aprofundar o perfil psicológico dos personagens. O Gogol está muito mais preocupado em mostrar as mazelas da sociedade em que ele vive. Então, se ele quer mostrar as mazelas da sociedade em que ele vive, a gente tem que entender qual é esse contexto em que o Gogol escreve.
Que época que nós estamos falando? Nós estamos falando da época do Grande Império Russo, quando ainda existia a monarquia com os czares. Essa monarquia, esses czares, eles só foram derrubados com a Revolução de 1917. E esse Império Russo, ele era enorme, né? Ele compreendia inúmeros países. Para você ter uma ideia do tamanho do Império Russo, eles eram donos até do Alasca. Então, o Império Russo ele se estendia por 3 continentes. Mas como que era esse império? Era um império baseado no feudalismo, né, das grandes propriedades de terra. Então, era uma estrutura agrária. A população, ela era muito pobre, só quem tinha dinheiro eram os senhores feudais. Todo mundo já estudou feudalismo na escola e sabe que no feudalismo é assim. Quem tem dinheiro são aqueles que detêm a terra, né? Detêm a terra, detêm o poder. E os servos que trabalhavam nas propriedades ali agrícolas, eles eram praticamente escravos. O sistema de servidão, que é como se chamava no Império Russo, né, dizia que esses servos podiam trabalhar nas terras, mas não podiam não podiam ir embora, né? Então, quando uma propriedade era vendida, os servos eram vendidos junto com a propriedade, eles faziam parte ali da propriedade, como móveis, como qualquer outra coisa, né? Os senhores feudais podiam fazer o que bem quisessem com os seus servos. A única coisa que a lei não permitia é que os senhores feudais não podiam matar esses servos, mas o resto fazia o que bem entendia. Então era praticamente o sistema de servidão, era um sistema de escravidão, né? Almas Mortas foi publicado em 1842 e se passa nessa mesma época, quando o sistema de servidão ainda vigorava no Império Russo, né? Esse sistema ele vai terminar, lógico, né? Mas só vai terminar 20 anos depois de Almas Mortas, por volta de 1861. E como é que eram chamados esses servos? Esses servos eram chamados de almas. Então, um senhor feudal se dizia, eu sou dono de tantas almas. E ele, como eu já disse antes, ele dispunha dessas almas como ele bem entendesse. Então, começa o livro, né? Chama Almas Mortas, começa o livro com o personagem principal, o Titikov, rodando o interior da Rússia, né, do Império Russo, levando ali na sua sege, né, na sua tipo de uma carruagem, o seu cocheiro e o seu criado. E ele vai de propriedade em propriedade rural comprando almas mortas. Ele não quer os escravos, os servos vivos. Ele quer aqueles que já morreram. Então a gente fica se perguntando, né? Como assim? E isso é muito interessante, porque o Gogol não nos conta por que o Titikov quer servos mortos, né? Esse estranhamento que a gente tem, os senhores feudais também não entendem. Como assim? Ele quer comprar as almas que já morreram, mas eles vendem assim mesmo. E eu vou explicar por quê. Porque os senhores feudais, eles pagavam um imposto sobre as almas. Então, você tinha X almas, você pagava tanto de imposto. E de tempos em tempos tinha um censo, e quando eles podiam declarar que, olha, morreram 100 servos, então aí deixava de ser cobrado esse imposto. Só que até o próximo censo, eles pagavam. Então, para o senhor feudal, era um ótimo negócio se livrar logo das almas mortas, não ter que ficar esperando o censo, porque aí ele não ia ter que pagar o imposto, que passava então a ser pago pelo Titikov. Isso era registrado em cartório, essa venda de almas. O Titikov ia lá, o senhor feudal ia lá, e eles registravam como se estivesse vendendo almas vivas, né? Eu não quero dar nenhum spoiler, mas esse mistério de por que ele compra almas mortas, ele é muito bem conduzido por Gogol por quase toda a primeira parte do livro.
Então, nós leitores, assim como os senhores feudais, proprietários das terras, imaginamos que tem alguma coisa errada, né, nessa negociata, porque ele está comprando almas mortas, mas elas são vendidas como vivas. E o Gogol vai se utilizar desse mistério para prender a nossa atenção e vai servir como fio condutor, né, essa compra de almas mortas, para o personagem principal ir nos mostrando, enquanto ele viaja, todos os problemas do interior da Rússia, né, do interior do Império Russo. Gogol, ele pinta, né, então, no livro, uma sociedade atrasada e moralmente deteriorada. Além disso, né, parece que tem uma letargia, um imobilismo, como se o povo russo tivesse parado no tempo, tivesse ficado muito desanimado com a sua própria sorte e sem forças para empreender qualquer mudança. Os servos lá respondiam para os senhores feudais e os senhores feudais administravam ali a sua terra como desse. A situação ela é tão grotesca, né, que apesar do humor irônico, sarcástico, né, que foi utilizado pelo escritor, o poeta Pushkin, que tinha dado a ideia central desse romance para o Gogol, depois que ele leu, o Pushkin falou: eu não ri, chorei. Deus, como é triste a nossa Rússia. Então, apesar de toda a ironia, apesar do sarcasmo, não era uma obra para se dar risada, mas sim era uma obra, na opinião do poeta, para chorar. Logo no início da segunda parte, justificando falar da pobreza novamente, né? Esse narrador, ele diz pra gente, né? Ele pede meio que desculpas, ele diz: mas que fazer se é esse o feitio do autor, que doente da sua própria imperfeição, já não consegue pintar mais nada além da pobreza e outra vez a pobreza e a imperfeição da nossa vida, desenterrando personagens de perdidos cafundós. Então ele se justifica que não tem o que fazer, ele está retratando ali o que ele está vendo, nos cafundós, nos pontos extremos do Império Russo. Esse narrador, que conversa o tempo todo com o leitor, ele explica, ele dá bronca no leitor, ele pede desculpas, e ele me lembrou muito o narrador das Crônicas de Machado de Assis, e que também o Machado vai levar para muitas situações nos seus romances, né? Ele usa muito esse mesmo recurso do narrador conversar com o leitor. Em vários momentos da história de Almas Mortas, é esse mesmo narrador que chama a nossa atenção para o espírito do povo russo, para a corrupção do funcionalismo público, né? É um funcionalismo completamente corrupto, da burocracia russa e também dos hábitos do povo russo, como, por exemplo, está sempre ali presente uma bebida forte como a vodka, né? Todos os encontros sociais, a bebida ela se faz presente, né? O Gogol faz questão de mostrar isso. O narrador, ele também relembra no livro, né, a dificuldade do escritor realista em comparação com o escritor romântico. Lembra que eu falei lá no começo que foi o Gogol que iniciou com o realismo na literatura russa, né, com aquele conto. Então, esse era um momento em que a literatura convivia com os escritores românticos e com aqueles que estavam experimentando o realismo, como era o Gogol. E ele vai dizer que não vai ser o escritor realista que se atreveu, né, a descortinar o que os olhos indiferentes não veem, que receberá os aplausos, né? De quem são esses aplausos? Do leitor.
induzindo que as pessoas que leem, né, os leitores, sempre preferem o brilhante, o verniz do romantismo, que enxerga tudo muito mais bonito do que na verdade o é. Então esse momento é interessante porque o Gogol tem plena consciência da dificuldade de um escritor realista em agradar ali a sua plateia. O objetivo do Gogol era escrever seu livro em 3 partes, como a Divina Comédia de Dante, né? Ele terminou a primeira parte, a segunda a gente não sabe se ele concluiu, porque ele queimou os manuscritos. Então, quando você for ler, você vai perceber que estão faltando alguns pedaços na segunda parte e que ela não termina. Aí você fala assim, Miriam, como assim? Você está indicando um livro que não tem fim? Pois é. Isso não tira o mérito do livro, né? Almas Mortas não é apenas um dos grandes livros da literatura russa, mas é um dos grandes livros da literatura mundial. Ele não perde o valor porque não tem um final. E isso até em certo ponto é interessante porque a gente pode, como leitor, imaginar esse final como o Gogol gostaria de ter escrito. Uma curiosidade é que, como o Gogol nasceu na Ucrânia, e a Ucrânia fazia parte do Império Russo, depois União Soviética, hoje que os países estão separados, né, as duas pleiteiam ali a nacionalidade do Gogol. Então, com nós fazemos o segundo post da Era Dourada da literatura russa. Já temos um pouco de Dostoiévski, um pouco de Gogol e vamos seguir, vamos para Tolstói, vamos para os outros e para outros romances também. Se você quiser ler a resenha, ela está no meu site www.miriambevilacqua.com.br e não deixe de se inscrever aqui no canal e colocar seu comentário, dizer se gostou, se não gostou. Essa é a ideia para que a gente possa fazer sempre um canal cada vez melhor. Muito obrigada e até o próximo post.